Eu confesso para vocês que eu já estive em um estádio de futebol na ocasião de um jogo. E no estádio tinha aproximadamente 50 mil pessoas. É muita gente. Todos cantavam uma só voz. Era uma coisa... Obrigado. Era uma coisa louca. 50 mil pessoas numa só voz. Você imagina aí. Cantando a mesma música. Na mesma vibração. É um sentimento bom. Mas não se compara a 200 pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu estava ali no meu canto, eu estava ficando sem ar. Eu estava conseguindo mais nem cantar. Da presença do Senhor. Da presença de Deus nesse lugar. Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Veja como ele é lindo. Vigia, foi o Senhor que fez, viu? Diga para ele, o Senhor está nesse lugar. Você crê nisso? O Senhor está nesse lugar. Glória a Deus e aleluia. Abre a tua Bíblia. No Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Nós vamos ler o versículo de número 37, o versículo de número 38 e o de número 39. Nós estamos em uma semana de primícias e essa semana eu estava recordando de exatamente um ano atrás, quando nós vivíamos as primícias 2022. E eu vivi naquele momento uma primícia sobrenatural. Eu disse, não tem como ser melhor do que a de 2022. Aí a gente está no 4º dia da de 2023 e já foi, passou valendo já. Porque cada vez que nós descemos na presença do Senhor, vai ficando mais profundo, mais profundo, mais profundo. E é onde o Senhor quer nos levar. Amém? Quantos se encontraram? Lucas 4, 37 diz assim: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente. E ela, levantando-se, logo servia-os. Amém? Nós vamos falar nessa noite a respeito de um dos milagres que Jesus operou. Um milagre aparentemente simples. Quem aqui nessa noite nunca teve uma febre? Ninguém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já nos deparamos com a febre. A febre, na verdade, ela não é uma doença. A febre, ela é um sinal de alerta do nosso corpo que algo não está bem. Algo no nosso corpo está de errado. Ou ele foi atingido de uma forma externa, ou ele foi atingido de uma forma interna. Mas de ambas as formas, o corpo reage com uma febre. Às vezes é uma pancada que você leva e ocasiona a febre. Às vezes é o simples fato de nascer um dente que ocasiona uma febre. Às vezes você foi acometido por um vírus
E esse vírus começou a agir dentro do teu organismo. E o teu organismo, tentando lutar contra aquele vírus, ocasionou a febre. A febre, ela é um sinal de alerta. Nós temos uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por nos dar esse comando. É o hipotálamo. Fica centralizado na nossa cabeça. Ele serve como um termostato. É um controlador de temperatura. Para quem não sabe, nós temos ar-condicionados aqui na nossa casa. E esse ar-condicionado, ele tem um dispositivo dentro dele, que ao ser programado a temperatura que você quer que o ambiente fique, ele controla, deixando mais gelado ou mais quente, para que o ambiente permaneça na temperatura a qual foi escolhido. O hipotálamo faz esse serviço dentro de nós. E no nosso corpo físico, quando algo não está bem, nós sentimos febre. Mas você sabia que no espiritual também é desse jeito? Quando algo não está bem dentro de nós, o que é responsável por nos acusar de que algo está errado, para que nós possamos tentar corrigi-lo, é o Espírito Santo. Ele é o nosso termostato, ele é o nosso hipotálamo. Ele é quem vai dizer, olha, algo está errado, você foi atingido de alguma forma. E aí ocasiona-se a febre. Mas eu queria me ater com vocês, no início da passagem ao qual nós lemos, as primeiras palavras vai dizer que a sua fama divulgava-se por todos os lugares. A fama de quem? Diga Jesus. Jesus. Ele estava iniciando o seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa a operar milagres. Para aquelas pessoas que não estavam acostumadas com esse tipo de ação. Elas começaram a ver um certo homem operando milagres que mais ninguém conseguia operar. Automaticamente, eles lembram de que em outro tempo foram ensinados que viria um Messias e esse Messias faria tais maravilhas. E de repente, após operar um milagre, 2 milagres, a fama de Jesus começa a se espalhar. Aonde Jesus ia, as pessoas o seguiam. Aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar também. Porque elas queriam ver milagres. Porque elas precisavam de milagres. Porque elas buscavam por um milagre. E a fama de Jesus ia se espalhando, e aonde ele ia, aonde ele chegava, as pessoas diziam, é este Jesus. É este o Messias. Que não poderia um homem por si mesmo fazer tal coisa, se não viesse de Deus essa autoridade. E quando Jesus chega na casa de Pedro, o texto vai nos dizer que a sogra de Pedro estava com febre. Mas nós lemos um relato de um médico, porque Lucas era doutor, e ele fala que ela estava enferma, com muita febre. Não era uma febrezinha, não era algo ocasional, não era algo passageiro, mas era algo que já estava acometendo-a por algum tempo. Em outro evangelho nós vamos ver que a narrativa vai dizer que ela jazia com febre, ou seja, o grau de febre que ela estava era muito alto. Talvez eles tenham tentado vários tipos de paliativos para que a sua temperatura voltasse ao normal, mas nada que eles fizessem conseguia fazer com que ela tivesse a sua temperatura corporal restabelecida. Porque dependendo do tipo de vírus, dependendo do tipo de ação que ocasionou o teu corpo a agir daquela forma, somente algo específico e determinado, um remédio para exatamente aquela coisa, pode ser aplicado para que haja cura.
Mas quando Jesus chega na casa de Pedro, o texto vai dizer, no final do versículo de número 38, e rogaram-lhe por ela. Quando ele chega aonde ela estava, ele não havia ido lá para curá-la. Ele foi apenas para a casa de Pedro. Mas quando ele chega lá, as pessoas que estavam lá, por conhecerem a sua fama, por saber quem era Jesus, diz: Jesus, por favor, cura ela. Jesus, tu és o Messias, tu és aquele que opera as maravilhas. Senhor, por favor, cura ela. E atendendo ao pedido daqueles que ali estavam, Jesus se volta para ela. E o texto vai dizer que, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Talvez você não tenha uma noção do que está acontecendo nesse local, nesse momento. Mas as pessoas estão começando a exercer a sua fé. As pessoas estavam começando a acreditar que de fato ali estava o Messias. Jesus estava no início do seu ministério. E cada milagre que acontecia estava se colocando à prova se de fato ele era o Messias. Primeiro ele transforma a água em vinho. Depois ele cura o filho de um oficial. Depois ele vai e se depara com essa situação. E vão aparecendo várias situações diferentes. E todas elas, quando se encontram com Jesus, elas acabam. Porque Jesus é o remédio que cura toda e qualquer enfermidade. Jesus, ele é o remédio que ele age instantaneamente no teu corpo físico, no teu corpo espiritual, na área dos teus sentimentos, aonde quer que Jesus toque, existe cura liberada para aquela pessoa. E Jesus cura aquela mulher. E algo me chama a atenção, porque Jesus, ele operou vários milagres durante o seu ministério. Listados nós temos 35 milagres, mas nós acreditamos que foram vários e inúmeros milagres. Se fôssemos listar todos os milagres que Jesus operou durante os seus 3 anos de ministério, haja Bíblia, meu irmão. Haja Bíblia. Mas sabe o que é interessante? É que depois que Jesus vem, que cumpre-se a palavra, e ele vem e ele opera os milagres, até hoje Jesus continua operando milagres. Mas Daniel, Jesus já morreu, já ressuscitou, já está nos céus novamente. Como é que ele continua operando milagre? Olhe para o irmão que está do seu lado. Ele continua operando milagre através da vida dele. Ele continua operando milagre através da sua vida. Jesus não parou de operar milagres. Ele continua operando e ele continuará operando enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto houver os seus filhos que aqui ficaram acreditando na sua palavra, ele irá continuar operando milagres. Aquelas pessoas exerceram a sua fé. Em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 26, vai dizer: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem as obras, ela é morta. Se aquelas pessoas apenas tivessem agido de uma forma natural, eu sei que é Jesus, eu sei que ele está aqui, ela está com febre, azar o dela.
tenho fé que Ele é Jesus, mas eu não fiz nada para que Ele operasse na vida dela. Às vezes nós estamos apenas como telespectadores, e Deus quer nos usar não como apenas telespectadores, mas Ele quer nos usar como canal de Deus para a vida de pessoas. E muitas vezes nós ficamos apenas observando. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 17, se não me falha a memória, ele vai dizer que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra. Aquelas pessoas tinham fé porque elas estavam ouvindo Jesus pregar. Aquelas pessoas tinham fé porque elas estavam ouvindo os seus ensinamentos. Elas sabiam que da sua boca não preferia outra coisa que não fosse vida, e vida em abundância. Que eles proferiam apenas restauração, que ele proferia apenas transfiguração de pessoas que estavam em estado de morte para estado de vida, restauração de vida, cura de enfermidades, trazer alguém que estava morto à vida. Jesus não estava limitado ao que eles poderiam até encontrar para mostrar para Jesus, mas ele estava ali pronto para exercer através da fé daquelas pessoas o milagre. Jesus cura. As pessoas chegam com um cego para Jesus, Jesus está cego. Jesus o que queres que eu te faça, filho? Eu quero ver. Sua vista está curada. Pronto. Cegueira foi embora. Jesus curou. Jesus liberta. Chegaram para ele com o endemoniado chegou diante de Jesus e Jesus disse: sai dele. Foi liberto, ficou puro, ficou são. Jesus transforma, como ele transformou a água em vinho. O Senhor acabou o vinho, só tem água, não tem problema. O problema é transforma a água em vinho. Chegava alguém diante do Senhor: Senhor, estou leproso. Seja limpo. Com Jesus não tinha meia palavra. Você só precisava usar a sua. Você tem usado a sua? Você está no ano de 2023. Se você tiver 10 anos, faz 10 anos que você ouve a mesma coisa. Se você tiver 20 anos, fazem 20 anos que você ouve a mesma coisa. Se você tiver 50 anos, faz 50 anos que você ouve a mesma coisa. Será que você não conseguiu até o presente momento da sua vida exercer a fé que já foi professada através da palavra de Deus na sua vida? Às vezes falta em nós a prática, o exercício da fé. Por que nós não estamos vendo mais tantos milagres? Nos falta fé. Nós estamos vivendo uma geração de incredulidade, onde as pessoas só acreditam se ver. As pessoas estão sempre com o benefício da dúvida. As pessoas estão sempre com o pé atrás. Mas elas se esquecem de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra, mas você não está praticando a sua fé. Assim ela é morta. O que eu encontro nesse texto é que não existe milagre fora de Jesus. Não existe milagre fora de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18 vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. João capítulo 14, verso 12.
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também obras maiores fará. Nós só conseguimos acessar o milagre, nós só conseguimos viver o milagre, nós só conseguimos ver o milagre, se esse estiver em Jesus. Somente através de Jesus, naquele momento, somente através do nome de Jesus, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós vamos conseguir visualizar milagres. Sem Jesus não tem milagre. Não existe milagre fora de Jesus. Não existe milagre em nome de Apolo, não existe milagre em nome de Paulo, não existe milagre em nome dos santos que aqui estão listados, não. Só existe milagre no nome poderoso e altíssimo do Senhor Jesus. Esse nome tem todo o poder. Imagine o poder. Agora imagine todo o poder, infinitamente, para fazer aquilo que você imagina, aquilo que você não imagina, aquilo que nem na sombra passaria na sua imaginação. Deus tem poder para fazer isso, e através da pessoa de Jesus, Ele provou isso para nós. E quando Jesus faz os milagres, as pessoas começam a notar Ele. Às vezes, na nossa caminhada, nós nos desesperamos quando perdemos alguém. Nós ficamos desesperados quando perdemos um compromisso. Nós ficamos desesperados quando perdemos alguma coisa. Mas às vezes a presença de Jesus saiu da nossa vida há muito tempo e a gente nem sentiu. Meu Deus, o meu celular quebrou, e agora como eu vou ficar? O meu namorado me deixou, o meu marido, a minha esposa, a minha filha me deixou, pessoas me deixaram, e agora como eu vou ficar? Eu perdi o meu emprego, o que será de mim? As pessoas se desesperam quando perdem as coisas, mas às vezes elas não notam que Jesus há muito tempo já saiu de perto delas. E elas nem sentiram. Porque o nosso coração precisa queimar, como foi cantado aqui nessa noite. Quando Jesus está perto de nós, nós sentimos o nosso corpo queimar, porque a sua presença tem um fogo, e esse fogo ele arde dentro de nós. Daniel, eu não estou sentindo, é porque há muito tempo ele já foi. E você, preocupado com outras coisas, não viu. A febre é um sinal de alerta. A febre espiritual, ela vem às vezes com sintomas. Às vezes foi uma decepção que você teve. Às vezes alguém te feriu. Talvez o soldado que estava do teu lado, teu amigo, o teu parceiro que caminhou contigo, que outrora te defendeu, agora te atacou pelas costas, e você se decepcionou. Às vezes você gerou na imagem do teu pastor ou do teu líder alguém que jamais falharia com você, e no dia que ele falhou, você se decepcionou. O problema é que as pessoas dentro da igreja, quando encontram-se com uma decepção, elas usam isso como argumento para sair da igreja. O engraçado é que o mundo vive te decepcionando e você nunca quer sair dele. O inimigo vive mentindo para você, te iludindo de várias formas diferentes. E você continua abraçado com ele. E o Pai está de braços abertos para você voltar. O dicionário define milagre como qualquer indicação da participação divina na vida do homem,
Ou seja, uma intervenção divina em meio à impossibilidade do homem fazer alguma coisa. Isso é a definição do nosso dicionário. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos a definição de milagre que está inteiramente ligada ao poder infinito de Deus, a sua soberania, o seu amor, a sua misericórdia. Quando Jesus estende sobre a minha e a tua vida o seu infinito amor, o seu poder, a sua misericórdia, nós vemos nisso a demonstração, a caracterização de um milagre, que era aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não poderíamos alcançar, através de Jesus Cristo nós conseguimos ter acesso. A humanidade busca com fervor o conhecimento e a explicação para todas as coisas, mas ela se depara, ela se limita ao que é natural. Você já percebeu que o homem sempre quer saber de tudo? O homem, quando eu falo, eu digo a humanidade em si. Ele quer saber como funcionam as galáxias, ele quer saber aonde está um buraco negro a milhões de anos de quilômetros de distância da Terra, ele quer saber como se move, como se faz, de onde se deu origem. Ele quer saber de tudo. E aí ele foi para a física, veio para a química, andou na biologia, na astrologia, meteorologia, em todos os cantos que o homem foi atrás de descobrir as coisas, ele se deparou com o que era natural. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, o sobrenatural é somente para os que temem ao Senhor. O natural fica para aqueles que não temem, para aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor, que não têm a Cristo como aquele que guia a sua vida. Esses se deparam com a naturalidade das coisas. E eles vão parar onde? Nas biologias, na química, na física, eles vão parar lá. Daniel capítulo de número 2, verso de número 27, e a parte A do versículo de número 28 vai dizer: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus no céu que revela os segredos. Esse texto a qual eu li agora é a maior caracterização que nós temos de quê? De que aqueles que vivem debaixo da manifestação divina, eles vivem o sobrenatural, e aqueles que não vivem ficam apenas no natural. Se você ainda não leu o livro do profeta Daniel, não é porque eu sou o xará dele, mas eu recomendo que você leia. Tem coisas fantásticas para a sua vida lá. Nessa ocasião, o rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor. Na ocasião desse sonho, ele se perturbou bastante. E o seu temor foi tão grande, que ele disse: olha, chama os sábios, chama os intérpretes, chama os magos, chama todo mundo. Alguém vai ter que interpretar o meu sonho. Chegaram diante do rei. Rei, estamos aqui para interpretar o seu sonho. Os astrólogos, os magos, os entendidos da ciência. E o rei disse: vamos lá então, diga aí. Não, rei, o senhor tem que nos dizer o que o senhor sonhou, e aí nós daremos a sua interpretação. O rei disse: não. Se vocês são mesmo sábios, se vocês são mesmos magos, astrólogos, vocês vão dizer o que eu sonhei, e vocês ainda vão dar a interpretação do sonho. Rei, isso é impossível.
É impossível, ó rei, nós sabermos o que tu sonhaste. Lembra que eu falei que o milagre é a manifestação de Deus dentro da impossibilidade humana? Era impossível para eles, sim ou não? E o rei disse: se não interpretar, eu vou mandar matar todos vocês. Todos vocês, dessa classe dos adivinhadores, dessa classe dos nobres, dos intérpretes, vou mandar matar vocês tudinho, se vocês não interpretarem. Eles ficaram loucos. Daniel estava lá no seu quarto. Chega o decreto do rei. E Daniel disse: o que foi que aconteceu? Não, o rei disse que quem não interpretasse o sonho dele, ele ia matar todos vocês. Mas tem que dizer o que ele sonhou e depois interpretar. Daniel disse: é? Estou diante de uma impossibilidade. A quem eu devo recorrer? A ciência? Se é impossível, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E o texto vai dizer que ele chega diante do rei e diz: rei, e calma aí, rei, espera lá. O que você está pedindo, nenhum desses aqui tem condições de fazer. Mas existe um Deus no céu que revela os segredos, o impossível. Rei, não te perturbas, porque eu sirvo a esse Deus, e se eu o sirvo, Ele há de manifestar o milagre na impossibilidade que o Senhor está colocando diante de nós. Eu vou conversar com ele, quando eu voltar eu te digo o que é que aconteceu. O texto vai correr e nós vamos ver que Daniel interpreta o sonho do rei. E depois que ele interpreta o sonho do rei, o Senhor o abençoa, porque ele não trouxe para si essa glória, mas ele destinou àquele que é digno, o único que é digno, o único que tinha capacidade de fazer o que ninguém ali poderia fazer. Ele disse: olha, eu vou fazer, mas essa glória não é minha, essa glória é do único Deus, o único verdadeiro, o único que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Você vai se deparar com a criação. E uma coisa interessante você vai encontrar lá. Você, como ser humano que você é, dentro desse corpo físico que você tem, você não consegue viver dentro da água. Você pode até dar um passeio por lá, mas viver como você vive na terra, você não consegue viver dentro da água. Sabe por quê? Diga assim: porque eu sou terrestre. Porque você veio da terra. Gênesis 2:7. Deus formou o homem da onde? Da onde? Tira o peixe de dentro da água, bota ele para viver na terra. Ele vai viver? Por quê? Porque ele veio da água. Quando Jesus estava criando as coisas, ele deu: ó mar, cria aí os seres. Eles vieram da água, eles não vivem na terra. Você veio da terra, não vive na água. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é da terra, você vive o natural, certo? Quem anda no Espírito vive o quê? E o sobrenatural. Sabe o que acontece em Gênesis 2:7? Deus te convida, dentro da sua limitação material, a viver o sobrenatural.
Sabe o que é que ele faz? Ele forma o homem do pó da terra, e ele convida o homem para o espiritual, quando ele sopra no seu nariz o fôlego de vida. Ele diz: olha, você é natural, mas eu vou te dar a possibilidade de você viver o sobrenatural. Mas você só vai viver o sobrenatural quando o sobrenatural vier de mim. Porque o que é sobrenatural que está entrando em você está vindo de mim. Então tudo que você vai viver no sobrenatural, você só vive se esse sobrenatural vier do Senhor Jesus. Fica de pé. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu queria que você trouxesse à sua memória hoje que o seu posicionamento diante de Deus vai mudar a sua realidade diante dos homens. Eu queria que nesse dia de primícias, nesse quarto dia de primícias, você saísse daqui com o entendimento de que a forma que você se portar diante de Deus vai mudar a sua realidade diante dos homens. Os 3 jovens, quando eles estavam para ir para a fornalha, eles se posicionaram diante de Deus. Não foi diante de um rei e diante da ameaça de morte, foi diante de Deus. Nós não nos dobraremos a outro Deus. E Deus muda a história dele diante dos homens. Foi para a fornalha, mas o Senhor estava lá com eles. Ele não livrou eles da fornalha, mas Ele estava na fornalha com eles. Porque Deus, quando Ele quer manifestar o seu poder e a sua glória, Ele não se limita àquilo que nós podemos viver ou não. Ele vai lá e vive com a gente. O texto vai dizer que nem o cheiro da fumaça ficou neles. Daniel, diante de Deus, se coloca: não vou deixar de adorar o meu Senhor, por causa do decreto de um rei. Vai para a cova, não tem problema. Estou diante de Deus. Foi para a cova? Foi. Morreu? Por quê? Porque Deus mudou a sua história diante dos homens. Paulo e Silas na prisão, nós estamos presos, e agora o que nós vamos fazer? Vamos ficar tristes? Aproveitar que nós já estamos aqui, presos. Com certeza ele já tinha falado de Deus para aqueles presos que ali estavam com ele. Vamos cantar, vamos louvar, vamos nos colocar diante de Deus em meio a essa situação de adversa. E quando eles estão diante da situação adversa, eles colocam-se diante de Deus. O que é que o Senhor faz? Muda a história dele diante dos homens. Um terremoto veio e os libertou. Eu não sei qual é o grau da tua enfermidade, mas eu queria te dizer nessa noite que todo milagre é fruto de uma adversidade. Eu queria que você entendesse isso. Às vezes a gente só quer viver o milagre, mas a gente esquece que o milagre só acontece em meio à adversidade, porque senão não é milagre. Se o milagre opera no sobrenatural e diante da impossibilidade do homem, só acontece o milagre quando a coisa está feia, meu amigo. Quando não tem mais saída, quando não tem mais direção, quando não tem mais o que se fazer, aí o milagre acontece. Porque o milagre vem diante da sua impossibilidade. Olhe para quem está do seu lado e diga: quer viver milagre? Se prepare para a adversidade. Está preparado para a adversidade? Quer viver milagre? Se prepare para viver adversidades. Deixa eu te dar só uma injeção de ânimo. O povo sai do Egito, caminha
em rumo à terra prometida. De repente o povo se depara com o mar à sua frente. Vixe. Acho que eles olharam assim, não tem barco não. Sabe nadar? Sei não, só vai ficar aí então. Vou te levar não. Quando o povo sai do Egito, o Senhor endurece o coração de Faraó. E aquele Faraó que disse vai, agora disse não vai mais não. Ele convoca todo o seu exército, carruagens, soldados a cavalo, soldados de pé. Ele convoca todos com uma ira contra o povo de Deus e diz: nós vamos buscá-los novamente. E eles imprimem marcha diante do povo. Eles estavam agora em meio a uma adversidade. O povo que outrora viveu o milagre da libertação do jugo egípcio, agora ele está diante de uma adversidade. Imagina que você é o povo de Deus daquela época. Vocês estão aí de frente para o mar. De repente, vocês escutam. E os soldados gritam: vai morrer. Vou pegar vocês. Olha o povo. Moisés, pelo amor de Deus, o que foi que tu fez? O texto vai dizer em Êxodo 14, versículo 10, que Faraó consegue alcançar eles em vista. E os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Aí vem o exército, sedento, para nos pegar e torcer o pescocinho da galinha. E nós temos o mar. Moisés, não tinha cova não no suficiente no Egito para nós viemos morrer bem aqui, na beira da praia. E o povo clama, e Moisés: Senhor, Moisés, está impossível para você? Acionou a saída certa. Eu vou declarar uma palavra sobre você. O que tu tem na mão, Moisés? Tem um cajado, Senhor, toca nas águas. Aquelas pessoas tinham Jesus. Elas disseram: Jesus, por favor, cura ela. Quando você aciona a saída do milagre, ele acontece. Quando nós acionamos a saída do milagre, ele acontece. Ele toca nas águas, o mar se abre, o povo passa a pés enxutos. E o exército continua vindo. Experimenta o gostinho do milagre. Eles estão perseguindo eles dentro da parede do mar. Mas quando o último do povo de Deus passa, acaba o milagre. E aí vem o juízo de Deus. Quando você exerce a saída do milagre, ele acontece. Quando você exerce, quando você chama o Senhor, diz assim: Senhor, é impossível para mim poder conseguir fazer isso, mas o Senhor pode. Senhor, o meu corpo jaz em febre há anos. Eu já tentei de tudo, eu já orei, já jejuei do meu jeito, já fiz tudo que estava ao meu alcance e não consegui ser curado dessa febre, mas o Senhor pode me curar.
Quando nós trazemos a responsabilidade para o Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Davi não descia para a batalha sequer sem antes consultar o Senhor. Quando ele é ungido rei, ele reina primeiro em Judá. Depois que ele reina em Judá, tempos depois ele reina sobre todo o Israel. Quando ele reina sobre todo Israel, os filisteus, quando ficam sabendo, dizem assim: olha, vamos pegar esse camarada que ele está grande. E eles vêm contra Davi. E aí Davi vai para onde? Corre para o Senhor. Senhor, devo ir contra eles? E Deus diz: vai. E ele foi. Quando se deparou com o inimigo, Senhor, devo perseguir eles? Senhor, devo perseguir? 1 Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 15. O Senhor disse: vai, mas espera. Tu vai esperar lá na colina. Assim que tu ouvires um barulho de marcha por sobre a copa das amoeiras, sairás à batalha. Lê o final do versículo. Porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Olha, tu está sobre a minha direção, eu te digo vai, mas espera só um pouquinho, porque eu vou adiante de ti. Quando você ouvir o barulho da marcha, que barulho é esse? É o barulho do sobrenatural acontecendo, é o barulho do sobrenatural descendo sobre a tua vida, é o barulho daquilo que você não podia fazer, vindo à existência, é o barulho da febre sendo retirada, é o barulho do paralítico que está se levantando, é o barulho do cego que agora está enxergando, é o barulho daquele que está te chamando. O Senhor te chama para viver um 2023 no sobrenatural. Pastor Noé falou aqui esses dias, não é mais tempo de gerar. 2023 é o ano de você viver o sobrenatural de Deus. Deus está chamando a sua igreja para viver o sobrenatural. Cante com convicção daquilo que você está falando. Cante com convicção do que está saindo da sua boca. Tenha fé, acredite que a palavra que está saindo da sua boca, ela veio daqui. Medita na palavra de dia e de noite. Medita de dia e de noite.